Irmãos e irmãs, estamos vivendo o mês vocacional. Convido a você a conhecer um pouco da nossa vocação, ou seja, do Instituto Religioso Nova Jerusalém, no qual faço parte. O que seria Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém é um instituto religioso formado por homens e mulheres que entregaram suas vidas total e incondicionalmente nas mãos do Senhor Jesus ressuscitado para o serviço aos mais necessitados e para os famintos da palavra de Deus. Essa vocação, segundo o nosso fundador, não é uma vocação individual, não individualista, é uma vocação eclesial, né? Pois a Igreja de Cristo, ela precisa desse alicerce, né? Abre aspas. Temos a certeza de que é na palavra de Deus que se encontra esse alicerce. E essa palavra isso se dá através do conhecimento aprofundado da palavra de Deus. Fecha aspas. Então, Padre Caetano, o carisma da Nova Jerusalém tem 3 dimensões, né? Complementares e inseparáveis. Essas 3 dimensões nós chamamos de tripé. O primeiro é o estudo crítico e aprofundado dessa palavra, né? E o segundo é a missão que nós temos de anunciar essa palavra nas pastorais, nos cursos bíblicos, né? Nas academias, né? Aos mais pobres, nas mídias, enfim, aonde for necessário, nós estamos responsáveis para anunciar. O terceiro e último tripé é a experiência com Cristo ressuscitado, né? Através de uma vida de oração profunda, uma vida de silêncio, uma vida de contemplação. O nosso fundador sempre teve essa preocupação e é o que nós procuramos viver diariamente, né? Nosso fundador é o Padre Caetano Minette de Thiès. Nascido na Bélgica, depois da Segunda Guerra Mundial, ele entrou no mosteiro cisterciense, também na Bélgica, no dia 11 de fevereiro de 1946. Deu 22 anos de silêncio e oração. Com o tempo, ele sentiu essa necessidade de fazer uma nova experiência com o povo pobre e humilde. E em novembro de 1968, ele chega em Fortaleza, no Pirambu, hoje Cristo Redentor, no qual, né, ele sente a necessidade, ele escuta a voz de Deus e sente essa necessidade, né, de acontecer algo novo, de fazer algo novo. Deus quer algo novo, ou seja, uma nova forma de viver com Cristo ressuscitado, Cristo da fé, ou uma vida consagrada totalmente a Deus e aos pobres. Em 11 de janeiro de 1981, com a colaboração da Irmã Maria dos Anjos, né, ele faz acontecer, ele realiza essa obra, esse desejo do coração de Deus, que ele diz: eis que eu faço, né, uma nova Jerusalém. E, né, a Nova Jerusalém que aconteceu, que irá acontecer sempre. Então, né, com essa colaboração da Irmã Maria dos Anjos, acontece a Nova Jerusalém. E com a colaboração também, né, dos irmãos e das irmãs, que é uma pedra fundamental, né, é que essa casa é possível ser erigida. Na base está o nosso fundador, Padre Caetano, e a Irmã Maria dos Anjos, né? Ou seja, ou como nós conhecemos como batismo, Flora Maria do Gonçalves. Ela é uma importante colaboradora para a Nova Jerusalém. Então, a Irmã Maria dos Anjos dava formação às catequistas no Cristo Redentor, e essas jovens sentem a necessidade de fazer uma experiência profunda com a palavra de Deus. E essa experiência profunda, elas vão para Nova Jerusalém no dia 16, ou 3, ou seja, 6 de março de 1981, né? E daí nasce a Nova Jerusalém feminina.
pedido do Padre Caetano, né, a irmã, né, fica disponível, ela põe-se à disposição para orientar essas jovens na vida fraterna, na vida religiosa, como também a irmã fica responsável pela formação religiosa e espiritual, tanto dos irmãos como das irmãs, por muito tempo. Enfim, o Instituto Religioso Nova Jerusalém é uma vocação para a igreja, né? Na igreja e para a igreja, né? O Instituto, ele procura responder aos anseios, aos novos anseios, às novas necessidades, às novas disposições do nosso tempo. A gente começa falando da Nova Jerusalém, falando do seu fundador, né? Aquele que recebeu essa inspiração divina para fundar esse instituto religioso, cujo carisma é a Bíblia. E por que a Bíblia? Né? Muitas pessoas ficam dizendo, mas uma congregação que o carisma é Bíblia? Sim, o nosso carisma é a Bíblia. Vamos entender o porquê. O nosso fundador, o Padre Caetano Minette Thiès, belga, né? Então ele viveu todo o contexto da Segunda Guerra Mundial, serviu na Segunda Guerra Mundial, e logo depois dessa Segunda Guerra ele entra no mosteiro cisterciense, né, com toda a espiritualidade beneditina. Então ele passa 22 anos como monge cisterciense de estrita observância lá em Orval. E aí ele não entendia, né, um dos questionamentos dele, por que a Europa, um continente conhecido como cristão, foi capaz de produzir aquele terror todo da Segunda Guerra Mundial. Então ele sente no coração que o mundo precisa de uma nova evangelização. Né? Parecia que o mundo não foi bem evangelizado até então. Então o que ele vai? Ele vai mergulhar onde? Na palavra de Deus. Então ele vai sentir essa necessidade de conhecer melhor a Bíblia, né? Para mostrar essa Bíblia como ela realmente é para o povo. Então, precisa existir uma nova evangelização no mundo a partir da palavra de Deus. Então, tem que conhecer a palavra de Deus para poder levar essa palavra de Deus e fomentar essa nova evangelização no mundo, né? No continente europeu, na América. E aí ele vai para Roma fazer seu mestrado em Bíblia, depois retorna para o seu mosteiro, onde vai ensinar para os monges. Com o advento do Concílio Vaticano II, né, aquela igreja em saída, então ele pede para fazer uma experiência num continente pobre, num país pobre, numa região pobre, numa cidade pobre. Ele vai cair aonde? Fortaleza, né? Antes ele teve em Salvador, mas aí ele fixa residência em Fortaleza. E ele chegando lá, o bispo pergunta onde é que você quer ficar. Aí ele diz que quer ficar na região mais pobre da cidade. E aí ele vai para a região mais pobre da cidade, muito marginalizada, né, muito pobre, onde os imigrantes do interior vinham para buscar uma melhor condição de vida, né, numa região chamada Pirambu, em Fortaleza. E lá, com o passar do tempo, ele se torna um mentor espiritual e social também dessa comunidade. Né? Depois de algum tempo, ele funda o bairro Cristo Redentor e a paróquia Cristo Redentor. E aí, em Fortaleza também, então ele vem com toda essa bagagem da espiritualidade beneditina. E em Fortaleza ele conhece a renovação, ele é apresentado à renovação carismática católica. E se encanta, né, com o que ele chama da espiritualidade do Cristo ressuscitado. Né? Aqui o nosso crucifixo é Cristo ressuscitado. Então é dessa espiritualidade beneditina, dessa espiritualidade que ele conhece quando chega no Brasil, da renovação carismática, é que vai nascer a espiritualidade da Nova Jerusalém, que em 1981, um grupo de rapazes pede a ele para que ele os acompanhe, né? Que eles querem viver uma vivência mais radical do Evangelho. Isso em janeiro de 1981. Em março, algumas moças também pedem para também fazer essa caminhada. E aí ele convida a nossa cofundadora, né? Irmã Maria dos Anjos, que então era religiosa das Filhas de Santa Teresa.
Então, ele convida para que ela possa acompanhar as meninas, né? Como eu costumava chamar as meninas. Só que a irmã Maria dos Anjos, por muito tempo, muitos anos, ela foi formadora tanto do ramo masculino quanto do ramo feminino. Então, a gente pode dizer que a nossa espiritualidade é essa mistura, riqueza entre a espiritualidade beneditina, entre a espiritualidade da renovação carismática do Cristo ressuscitado e um pouco também da espiritualidade de Santa Teresa d'Ávila, né, que vem com a irmã Maria dos Anjos. E Padre Caetano, ele gostava de dizer que queria, né, por que o ramo feminino e o ramo masculino? Por que as irmãs? Porque ele dizia que a Bíblia precisava de um olhar feminino. A Bíblia precisava de uma interpretação feminina, que não tinha até então. Ele dizia que a interpretação da Bíblia era só masculina, né? Da interpretação da igreja, portanto, masculina, e que a Bíblia necessitava desse olhar feminino, né? Desse olhar mais apurado que nós mulheres temos. E essa é a missão que ele nos deu, né? Para levar essa palavra de Deus para as academia e também para as pessoas mais simples. Então, a nossa missão com a palavra de Deus é desde falar com a Bíblia para crianças, falar de Bíblia, da palavra de Deus, exatamente como ela para aquela pessoa mais simples, que não tem estudo, dentro de um círculo bíblico, levando essa palavra de Deus, como também para as universidades, para os seminários, para todos os lugares que essa palavra possa chegar, né? E é isso a missão da Nova Jerusalém. Esse é o sonho do Padre Caetano, que a gente já está completando 40 anos de caminhada, né? 40 anos, 10 anos sem ele, né? Ele nos deixou em 2010. Então a gente tenta, nós estamos aqui caminhando através dos nossos cursos bíblicos, através das nossas irmãs que são professoras em faculdades, né? Através de círculos bíblicos, Bíblia para criança, levar essa palavra, levar esse rosto feminino da Bíblia para todos que esperam esse cuidado, esse amor que está lá contido na palavra de Deus.